Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a paz a todos vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é um canal de conteúdo bíblico, onde esse mês, os 40 dias, contando de ontem, 40 dias, vou falar sobre a quaresma. Nós estamos na quaresma, eu vou falar sobre ela. Então, mas eu vou começar rezando primeiro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Eu vou rezar também o creio, para a gente crer mais. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele devia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vou rezar também a oração do Divino Espírito Santo, para ele me dar inteligência, sabedoria, para eu poder ler e passar e vocês entenderem o que eu estou lendo. Não é verdade, meus irmãos? Bom dia a todos vocês, que tenham uma quinta-feira iluminada. Que Deus abençoe a cada um que está saindo agora para o serviço, que estão levantando, que estão fazendo seu cafezinho para tomar, para ir para o serviço. Deus abençoe o serviço de cada um de vocês. Abençoa cada pai de família, cada mãe de família, cada filho. Que abençoe a todos. Abençoe a casa de cada um de vocês. Que a bênção de Deus caia na casa de cada um de vocês. Que só de bênção se vivem todos nós. Vou tomar um cafezinho antes de eu começar, meus irmãos. Então hoje eu vou falar da quaresma. O que é quaresma? A quaresma é um tempo de jejum e de penitência instituído pela Igreja por tradições apostólicas. Por fim, foi instituída a quaresma. Para que fim foi instituída a quaresma? A quaresma foi instituída primeiro, para nos conhecer a obrigação que temos de fazer penitência em todo o tempo de nossa vida, obrigação que temos de fazer penitência em todo o tempo de nossa vida, da qual, segundo os santos padres, a quaresma é a figura da qual a quaresma é a figura. É para esse fim que veio a quaresma. Segundo, para imitar, de algum modo, o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus fez no deserto. Terceiro, para nos preparar, por meio da penitência, para celebrar a festa da Páscoa. Por que se chama dia da cinza, o primeiro dia da quaresma, que foi ontem? Ontem foi dia de cinza, fui na igreja, tomei na cinza. Chama-se primeiro dia de quaresma, dia da cinza, porque a igreja impõe naquele dia a cinza na cabeça dos fiéis. Por que impõe a cinza na cabeça dos fiéis no princípio da quaresma? A igreja, no princípio da quaresma, impõe as cinzas a fim de que nós, lembrando-nos de que somos feitos do pó e de que após a morte dos homens,
a morte, nos havemos de reduzir ao pó. Tem aquele ditado que diz, do pó viemos, ao pó voltemos. Nos humilhemos e fazemos penitência dos nossos pecados enquanto temos tempo. Irmão, enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente está vivo, enquanto Deus está dando a voz para nós, para a gente poder falar, fizemos penitência, jejuemos, imitemos a Deus e pedimos perdão de todos os nossos pecados. Amém? Por que impõe a igreja a cinza no princípio da quaresma? A igreja, no princípio da quaresma, impõe a cinza a fim de que lembramos-nos de que somos feitos de pó e de que após a morte havemos de reduzir a pó. Nos humilhemos e façamos penitência dos nossos pecados, enquanto há tempo, meus irmãos, foi o que eu falei, acabei de falar. Com que disposições devemos receber a cinza? Devemos receber a cinza com o coração contrito e humilhado, com a santa resolução de passar a quaresma em obras de penitência. Façamos penitência. Penitência tem vários tipos de penitência. Tem aquela penitência que você ajuda, jejum também. Você não precisa deixar de comer as coisas. Faça o jejum de ajudar uma pessoa. Dá de comer a uma pessoa. Dá de beber a uma pessoa. É um jejum. A pessoa que precisa é um jejum bom, poderoso, santificante. O que devemos fazer para passar bem a quaresma segundo o espírito da igreja? Para passar bem a quaresma segundo o espírito da igreja, devemos fazer 4 coisas. Observar exatamente o jejum e mortificar-nos, não só com as coisas ilícitas e perigosas, mas ainda, quando pudermos, nas coisas lícitas, como seria moderarmos nas recreações, fazer orações, esmolas e outras obras de caridade cristãs para com o próximo, mais do que em qualquer outro tempo. Ouvir a palavra de Deus não por mero costume ou curiosidade, mas com o desejo de pôr em prática as verdades que ouvimos. 4. Ter grande cuidado em nos prepararmos para a confissão, para tornarmos mais meritório o jejum e para nos dispormos melhor para a comunhão pascual. Olha, meus irmãos, a partir de hoje tem confissão quase em todas as igrejas, até o dia 4 de março. Até o dia 4 de abril tem confissão. É só procurar um horário e fazer uma boa confissão. Lembrar de tudo que fizemos de errado e pedir perdão pro Padre, porque é para Deus, né? Mas a gente vai lá através do Padre, a gente consegue o perdão. Agora eu vou falar da Semana Santa. Da Semana Santa em geral. Porque a última semana da quaresma se chama Santa. A última semana da quaresma chama-se Santa porque nela se celebra a comemoração dos maiores mistérios operados por Jesus Cristo para a nossa redenção. Qual é o mistério que se comemora no Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos comemora-se a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, 6 dias antes de sua Páscoa, de sua paixão, né? Por que quis Jesus Cristo entrar triunfante em Jerusalém antes de sua paixão? Jesus Cristo, antes de sua paixão, quis entrar triunfante em Jerusalém, como fora predito, primeiro, para animar os seus discípulos, dando-lhe por esta forma uma prova clara de que ela ia sofrer espontaneamente. Segundo, para nos ensinar que por sua morte ele triunfaria do demônio, do mundo, da carne e nos abriria as portas do céu. Qual o mistério que se celebra na Quinta-feira Santa? A Quinta-feira Santa celebra a instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia.
Qual o mistério que se recorda na Sexta-feira Santa? Na Sexta-feira Santa, recorda-se a paixão e morte de Jesus Cristo. Quais os mistérios que se comemoram no Sábado Santo? O Sábado Santo honra a sepultura de Jesus e sua descida ao limbo, e depois o sinal da glória. Começa-se a honrar sua gloriosa ressurreição. O que devemos fazer para passar a Semana Santa segundo o Espírito da Igreja? Para passar a Semana Santa, segundo o Espírito da Igreja, devemos fazer 3 coisas. Primeiro, unir ao jejum um maior recolhimento interior e uma forma de maior fervor de oração. Meditar continuamente os seus sentimentos de compunção, os sofrimentos de Jesus. Terceiro, assistir, sendo possível, os ofícios divinos, como este mesmo Espírito. De algumas cerimônias da Semana Santa. O que chama de Ramos os domingos da Semana Santa? O domingo da Semana Santa chama-se de Ramos domingo da Semana Santa por causa da procissão que se faz nesse dia, na qual os fiéis levam na mão ramos de oliveira ou de palma. Por que domingo de Ramos se faz a procissão levando ramos de oliveiras ou palmas? Porque no domingo de Ramos faz a procissão levando ramos de oliveiras ou palmas para recordar a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, recebido e seguido pelas turbas com ramos de palmeiras nas mãos. Porque na volta da procissão de ramos bate 3 vezes na porta da igreja antes que esta se abra? Bate-se 3 vezes na porta antes que ela se abra, para significar que o céu está fechado pelo pecado de Adão e Jesus Cristo mereceu-nos a entrada nele com a morte. Jesus Cristo entrou no céu, quis morrer para entrar no céu, por causa dos nossos pecados que Adão fez. Quem foram e saíram ao encontro de Jesus naquele triunfante em Jerusalém? Saíram no encontro os povos, as crianças simples, não porém os grandes da cidade. Dispôs Deus assim para nos dar a conhecer a soberba, dispôs Deus assim para nos dar a conhecer que a soberba os tornará indigno de nos tornar parte no triunfo de nosso Senhor, que ama a simplicidade de coração, a humildade e a inocência. Deixemos de ser soberbos, meus irmãos. Por que nos tocam o sino desta quinta-feira santa até o sábado santo? Desde a quinta-feira até o sábado santo, não tocam o sino. Por que não tocam sinos desde quinta-feira até o sábado santo? Desde a quinta-feira santa até o sábado santo não se toca o sino, em sinal de grande tristeza por causa da paixão e morte do Senhor. Quando morre alguém da nossa família, nós não ficamos tristes, ficamos resguardados. Então o sino é sinal de alegria, não é? Então nós não queremos alegria na quinta-feira santa, porque nós estamos lembrando da morte do nosso pai. Porque se conserva na quinta-feira santa uma hóstia consagrada? Na quinta-feira santa conserva-se uma hóstia consagrada, primeiro, a fim de que tributem especiais adorações ao sacramento da Eucaristia no dia em que foi instituída. Segundo, para que se possa celebrar a liturgia da Sexta-feira Santa, em que o sacerdote não consagra a hóstia. Na Sexta-feira Santa não se consagra a hóstia. Na Quinta-feira Santa não consagra a hóstia. Porque na Quinta-feira Santa, depois da missa, se desnudam os altares? Na Quinta-feira Santa, depois da missa, desnudam-se os altares
para nos representar Jesus Cristo despojado de seus vestidos, a fim de ser açoitado e pregado na cruz. E para nos ensinar que, para celebrar dignamente a sua paixão, devemos despojar-nos do homem velho, isto é, de todo o afeto mundano. Por que se faz a cerimônia do lava-pés na Quinta-feira Santa? Porque, primeiro, para renovar a memória daquele ato de humilhação com que Jesus Cristo se baixou a lavar os pés dos seus apóstolos. Segundo, porque ele mesmo exortou aos apóstolos, na pessoa deles, a todos os fiéis e a imitar o seu exemplo. Terceiro, para nos ensinar que devemos purificar o nosso coração de toda mancha e praticar uns para com os outros os deveres da caridade e humildade cristã. Porque na Quinta-feira Santa os fiéis vão fazer a visita ao Santíssimo Sacramento em várias igrejas, em procissão ou particularmente? Por quê? Em várias igrejas, como lembrança das dores suportadas por Jesus em vários lugares, como no horto, na casa de Caifás, de Pilatos e de Herodes e no Calvário. Com que espírito se devem fazer essas visitas na Quinta-feira Santa? Na Quinta-feira Santa deve-se fazer essas visitas não por mera curiosidade, por hábito ou distração, mas com a sincera contrição de nossos pecados, que são a verdadeira causa da paixão e morte de nosso Redentor, e com verdadeira compaixão pelas suas dores, meditando nos seus vários tormentos. Por exemplo, na primeira visita, o que sofreu no horto, na segunda, o que sofreu no pretório de Pilatos, e assim por diante. Porque na Sexta-feira Santa, de modo particular, pede a nosso Senhor por toda a classe de pessoas, até pelos pagãos e judeus? Porque na Sexta-feira Santa, a Igreja, de modo particular, pede a Nosso Senhor por toda a classe de pessoas, até pelos pagãos e judeus? De modo particular, pede Nosso Senhor a classe de todas as pessoas para mostrar que Jesus Cristo morreu por todos os homens, para implorar, em benefício de todos, os frutos de sua paixão. Porque na Sexta-feira Santa se adora solenemente a cruz? Adora solenemente a cruz porque, tendo sido Jesus Cristo pregado na cruz e tendo morrido nela naquele dia, a santificou com seu sangue. A adoração deve só a Deus. A adoração deve só a Deus, porque se adora então a cruz, só a Deus deve-se a adoração. E por isso, quando se adora a cruz, a nossa adoração é feita a Jesus Cristo, que nela morreu. A gente adora a cruz pensando em Jesus Cristo, porque morreu foi nela. Quais são as principais cerimônias do Sábado Santo? As principais cerimônias do Sábado Santo são, primeiro, a bênção do Círio Pascal e a bênção da fonte e pia batismal, ou pia batismal. O que significa o Círio Pascal? O Círio Pascal significa o esplendor e a glória de Jesus Cristo ressuscitado, que Jesus Cristo ressuscitado trouxe ao mundo. Por que benze no Sábado Santo a fonte batismal? Benze-se a fonte batismal porque antigamente, neste dia, como também na vigília de Pentecostes, se conferiria solenemente o batismo. Que devemos fazer enquanto se benze a fonte batismal? Se benze a fonte batismal, devendo dar glória a nosso Senhor por nos ter admitido ao batismo e renovar as promessas que então fizemos. Vou parar de ler hoje por aqui, porque depois vamos falar da Páscoa. Amém, meus irmãos? Eu vou voltar nesse assunto mais para frente outra vez, porque tem 40 dias e a gente tem que meditar, entender direitinho. Eu acho que só nessa lida de hoje, que eu li hoje, meus irmãos não compreenderam, porque a palavra de Deus tem que ser compreendida. Embora que está no celular, se vocês voltarem a ler de novo,
vocês hão de compreender. Porque Deus dá sabedoria. Eu não pedi o Espírito Santo antes de eu começar. Eu pedi o Espírito Santo para dar inteligência e sabedoria para todos nós. E ele nos dá. Ele nos lá dá. Sim. Deus é maravilhoso. Tudo que a gente pede em nome dele, ele nos dá assim. Amém, meus irmãos? Agora eu vou ler a oração da manhã. E a oração do enfermo, que eu não posso deixar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou ler a oração, então, da enfermidade. Ó querido e doce menino Jesus, eis-me aqui, um pobre enfermo, que, movido pela mais viva fé, sinceramente invoca a vossa divina ajuda em favor de sua enfermidade. Põe em vós toda a minha confiança. Sei que tudo podeis e sois muito misericórdia. Sois a própria misericórdia infinita. Grande e pequenino, por vossa divina virtude e pelo vosso imenso amor que nutris pelos sofredores e aflitos, e a todos necessitados, ouvi-me, bendizei-me, socorrei-me, consolai-me. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Por fim, meus irmãos, eu vou fazer a oração da manhã. Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso, prudente, ver além das aparências de teus filhos como tu mesmo os vê. E assim, não ver senão o bem em cada um de nós. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondosa e alegre, que todos quantos se chegaram a mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me de tua beleza, que no decurso desse dia eu te revele a todos. Amém. Que meus irmãos se revelem a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos os meus irmãos, com todos os meus amigos, com todos os meus vizinhos, que venham habitar entre todos nós. Que a paz do Senhor habite em todos nós. Olha, meus irmãos, que dia maravilhoso. Eu acredito que já secou até as montanhas, até as encostas que estava tudo molhada. Deus já mandou para todos nós um tempo firme para secar as montanhas, para limpar as casas, para o povo poder limpar suas casas, meus irmãos poder limparem suas casas. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Basta que a gente pede com fé, Ele dá. A paz a todos. Que Deus abençoe o dia de amanhã de cada um de vocês, porque eu volto daqui a pouco. Bom dia, meus irmãos. Por hora.